Olá pessoal, tudo bom? Sou a professora Beatriz, bem-vindos para a aula 9 do módulo de processador de texto, tudo bem com você? Hoje nós vamos estudar, pessoal, um recurso muito importante chamado de tabelas. Isso mesmo, hoje vamos estudar o uso de tabelas nos processadores de texto. E para você que está acompanhando aí a nossa aula, eu quero que você pegue sua apostila, abra na aula 8, página 55, para a gente poder começar os assuntos, tá bom? Hoje nós vamos estudar, pessoal, o motivo de usar tabelas, né? Por que criar tabelas? Por que utilizar essas tabelas, tá? A gente vai estar aprendendo hoje como criar tabelas utilizando algumas ferramentas que estamos estudando durante o módulo, tá? E um dos motivos para criar tabela é justamente para a organização de dados, tá? Então a gente vai estar conhecendo um pouquinho aí desses recursos. Além disso, vamos estudar o que é importante ter em uma tabela, quais são os elementos de uma tabela, o que é que a gente precisa inserir, o que é que a gente precisa colocar, tudo isso vamos estar aprendendo na parte prática, tá bom? Dando continuidade, vamos estudar como criar tabelas no Google Documentos, tá? A gente vai estar aprendendo aí na prática o uso dessas ferramentas. Vamos entender também, pessoal, como criar tabelas no Word Online, onde a gente vai estar montando uma tabela de maneira bem organizada, tá? E dando continuidade, como criar tabelas atrativas. O que é que a gente precisa ter na tabela para deixá-la mais atrativa visualmente, tá bom? Então, para começarmos aqui o conteúdo, pegue sua apostila. Hoje nós vamos entender um pouquinho do porquê usar tabelas, né? As tabelas, pessoal, elas servem para organizar dados. Um dos motivos para o uso da tabela é a organização de dados, através de linhas e colunas. E é importante, pessoal, a gente entender que as tabelas elas podem ser desenvolvidas para organizar dados financeiramente, como também administrativamente. Então, a gente pode criar uma tabela para organizar horário, a gente pode criar uma tabela para quadro de notas, a gente pode desenvolver um boletim de notas de alunos, tá? Para você criar uma tabela hoje, em qualquer editor, seja no Word, seja no Google Documentos, você precisa usar o recurso do guia Inserir e marcar a opção de tabela. E aí você consegue montar uma tabela bem atrativa. Para a tabela existir, a gente precisa prestar atenção a alguns pontos, tá? A tabela precisa ter linhas, a tabela precisa ter colunas, a tabela precisa ter bordas, que são esses contornos que ficam ao redor, tá? Precisa ter um título, cabeçalho, como também precisa ter os dados, que são as informações que inserimos dentro das células. Então, todos esses quadradinhos aqui que você está vendo, que contém informações dentro dele, são chamados de células, tá? A célula serve para organizar os dados dentro da nossa tabela, tá? Então, sempre que você for montar uma tabela, você vai precisar ficar atento a esses itens. Inserir linha, inserir coluna, adicionar borda, colocar título ou cabeçalho e até mesmo fazer a digitação dos dados, tá bom? Um dos motivos para a tabela existir é a organização de informações, a organização de dados, tá bom? E para a gente poder confeccionar tabela no Word, utilizamos o guia Inserir Tabela, tá? Se você olhar aqui, você já consegue identificar, ó, Inserir tabela. E aí você pode simplesmente, ó, escolher a quantidade de linhas, escolher a quantidade de colunas que você quer adicionar no seu editor, tá bom? Outro recurso importante que você também pode estar utilizando, tá? É o recurso do Word, né? Como é que a gente faz para inserir no Word? Para inserir tabela no Word, é só acessar o guia Inserir Tabela. E aí você pode escolher a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que você quer. Então, para inserir tabela nunca foi tão fácil. A gente precisa acessar o guia Inserir. E é nesse guia que você pode inserir tabelas no Word, como também tabelas no Google Documentos, tá bom? Para a tabela ser uma tabela organizada e bacana, a gente sempre fala do visual. A tabela ela precisa ser atrativa, ela precisa ter informações que dê para a galera poder entender o que está escrito, as informações que você quer passar, tá? E quando a gente fala de tabela atrativa, falamos disso aqui, pessoal. A organização do texto de maneira proporcional. Falamos aqui, pessoal, de uma cor que podemos utilizar. Podemos adicionar um design na tabela, um estilo diferente na tabela, tá? E na parte prática eu vou te ensinar tudo isso, como é que você deixa a sua tabela desse jeitinho aí, deixando bem mais organizado
as informações atrativas, tá? Então, hoje a gente viu aí um pouquinho sobre tabelas. Acompanhe agora, pessoal, a parte 2 da aula 9, onde eu vou te ensinar como desenvolver essas tabelas nos editores de texto, tá? Então, vem comigo.